gravando, né? Mas tudo bem, a aula vai começar agora, né? Então, não perdemos nada aqui da gravação, assim, de importância, né, para a prova. Então, a gente vai estar começando gravando agora. Vamos voltar aqui. Ok, eu vou... Eu só gostaria que uma de vocês confirmasse se está sendo visível, se vocês estão ouvindo bem e estão vendo bem. Está sim, professor Luiz. Ótimo, maravilha. Deixa eu só... Muito bem. Então, como vocês sabem, a nossa disciplina aí, História da Educação, tá? Professor Luiz Vieira, tá bom? Nós estamos aí junto nessa jornada, né? Nós vamos começar justamente com essa história da educação. Mostrando aqui um pouquinho para vocês sobre os aspectos históricos, culturais e sociais da educação brasileira. A gente ouve muito falar a respeito disso, mas a gente ouve mais do que conhece, né? Conhece com profundidade. Então, a gente tem um conhecimento supérfluo, né? Não, eu não diria supérfluo, mas eu diria que superficial, né? Então, esse conhecimento superficial, a gente precisa aprofundá-lo. E nós vamos tentar fazer isso durante as nossas aulas, tá ok? Bem, para isto, como eu disse para vocês, nós vamos na raiz ou nas raízes, né, daquilo que nós temos como nação, como Brasil. Tá? E quando nós falamos nisso, evidentemente que nós temos que fazer a abordagem da nossa colônia, né? É a colônia de uma metrópole portuguesa, de uma metrópole de uma nação europeia, né? Que teve suas primeiras escolas estabelecidas por meio da Igreja Católica. Isso é muito importante que a gente tenha essa visão logo de início. As nossas primeiras escolas na colônia, no Brasil colônia, lembrando, gente, aqui, só fazendo essa parte, que quando eu falo em Brasil colônia, esse período colonial, eu estou falando no Brasil do seu descobrimento, de 1500 até a sua independência, 1822. Tá? Só lembrando, esse período nós vamos chamar de colonial. Claro, a gente tem uma subdivisão aí, onde coloca, né, que nós temos o período pré-colonial, que é justamente 30 anos, né, até 30 anos depois do descobrimento. Então, vai de 1500 a 1530. Então, tudo que ocorre nesse período é chamado de pré-colonial, justamente porque não houve uma tentativa de colonização, né? Houve só roubo mesmo, né? Desfalque aqui no país pelos portugueses. Mas o nosso período colonial ele vai até 1822, né? No dia 7 de setembro de 1822, justamente na nossa independência, tá bom? Então, olha só. O Brasil, como colônia de uma nação europeia, que era Portugal, teve suas primeiras escolas estabelecidas pela Igreja Católica. Se foi pela Igreja Católica, ela vai ter as características clericais. A Igreja, é claro, a Igreja não iria fundar, né, essas escolas, estabelecer essas escolas no país, colocando características outras. Então, daí nós temos uma primeira informação que é muito importante, porque vai nos colocar, né, diante de uma visão histórica, para compreender justamente esse nosso presente. No ano de 1549, gente, a Ordem dos Jesuítas chega ao Brasil e se torna responsável por ensinar os preconceitos da religião católica, ou, desculpem, os preceitos da religião católica romana aos índios, com base na catequização e também pela educação dos filhos dos colonizadores. Também muito importante,
Porque em 1549, nós vamos ter, chegando ao Brasil, mais jesuítas. Né? Esses jesuítas, eles tinham uma missão. Eles não eram, não faziam parte do poder político, né, português, mas eles eram uma espécie de uma amizade, amizade feita por interesses. Eu chamo mais cumplicidade. Eles estavam juntos, mas cada um com interesse em algo, tá certo? Então, esses jesuítas, o que eles queriam, na realidade, eles eram os grandes responsáveis pelo ensino, pela educação. E como ele é da Igreja Católica, ele vai levar esses ensinos através da catequização, né, aos índios, que foram os primeiros indivíduos encontrados aqui no território, né, e depois, evidentemente, pela educação dos filhos dos colonizadores, mas sendo de responsabilidade deles, essa educação, dos jesuítas, da Igreja Católica pelos jesuítas. Essa educação jesuíta, ela plantou no país alguns aspectos sociais e culturais que marcaram a formação da sociedade brasileira. Não há a menor dúvida. Não é à toa que hoje nós temos inúmeras características da igreja dentro das nossas escolas. Por quê? Porque ela foi fundada, ela foi difundida, né, justamente pelos jesuítas, tá certo? Tanto nos aspectos sociais quanto culturais. É muito compreensível, né, que isso tenha acontecido, tá? Sem a concorrência do protestantismo e com as injunções políticas e econômicas da condição colonial, a educação jesuítica reproduziu no Brasil o espírito da Idade Média, com o aprisionamento do homem ao dogma da tradição escolástica, a sua submissão à autoridade e à rígida ordenação social, averso ao livre exame e à experimentação. Olha que coisa, gente. É só uma lógica. Se não tinha, por exemplo, aqui no país, claro que lá já tinha o protestantismo, mas aqui nós não tínhamos. Então, esse protestantismo não fez parte desta formação inicial brasileira. Tá? Tudo era relativo à educação jesuítica. Então, o que é que ele vai fazer? A Idade Média, que foi justamente, né, nós aqui no Brasil, a fundação em 1500, o último ano aí do século XV, como a gente tem oficialmente, não é, evidentemente, né, de uma maneira de ruptura, mas 1500 é o último ano do século XV. Né? Então, esta visão na Idade Média, ainda tinha-se a igreja como poder total. A igreja mandava, desmandava, comandava, inclusive na educação. E como vocês podem perceber, tá, que esse homem medieval, ele estava preso a quê? Ao dogma da tradição escolástica. A gente vai já falar a respeito disso mais adiante. Tá? Então, o homem, o indivíduo, ele estava submisso à autoridade rígida da Igreja Católica. Inclusive, contrária, a Igreja era contrária ao livre exame, ou seja, a críticas, a pensamento, saber por quê, para quê, e a experimentação. Portanto, era contra o desenvolvimento espontâneo da ciência. Tudo era feito conforme a vontade do clero. Era isso que acontecia. No entanto, apesar dos aspectos negativos do sistema de educação jesuítas, não se pode deixar de afirmar que eles construíram
um sistema único de ensino no país, como nós estávamos falando para vocês, porque não tinham concorrentes. Tá? A mesma língua, português, a mesma visão de mundo, a religião, que é, portanto, uma visão teocêntrica, uma visão religiosa. Né? Então, qualquer pessoa no Brasil tinha, neste período, acesso à mesma educação. Nós não estamos dizendo que, nesse descobrimento, no início do descobrimento, a educação fosse fantástica, né? Mas era a mesma. Hoje a gente, atualmente, a gente pode dizer, poxa, a educação pública é uma lástima comparando com a educação privada. Não. Aqui, nesse momento dos jesuítas, nesta catequese inicial, era para todos. Era a mesma educação. Tá? Então, este cenário que nós estamos montando para vocês, ele vai começar a mudar. Como assim? A mudar com as reformas nos âmbitos econômico, administrativo e educacional, realizadas pelo primeiro-ministro de Portugal, um cidadão chamado Marquês de Pombal, isso em 1759. Essas reformas, elas pretendiam recuperar a economia de Portugal, modernizar sua cultura, tomando como exemplo a Inglaterra, que era super desenvolvida. Então, veja, Portugal, ele começa uma crise elevada, nível elevado, tanto social, político, religioso. Então, ele estava numa crise principalmente econômica. Esse âmbito econômico vai fazer com que esse primeiro-ministro de Portugal, Marquês de Pombal, ele queira recuperar a economia do país. Mas como fazer isso? Já foi tentado praticamente de tudo. Então, ele teve uma ideia. Os jesuítas no Brasil, eles acumularam uma riqueza muito grande, que também era o interesse deles, esse enriquecimento econômico. Né? Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai simplesmente expulsar esses jesuítas do Brasil. Tá ok? Para que eles vão expulsar? Para confiscar tudo que esses jesuítas acumularam, a riqueza deles. Isto, evidentemente, vai para o Estado, sai da igreja e vai para o Estado. Então, foi uma busca, digamos assim, que eles tiveram, os jesuítas, e tiveram que deixar o país. Por isso, uma das ações dessa reforma foi expulsar os jesuítas de todos os territórios portugueses. Dessa forma, em 1760, os jesuítas foram expulsos do Brasil e o Estado assumiu o controle da educação. Olha só. Então, a educação agora ficou, no país, ela ficou a cargo, a responsabilidade do Estado. Houve essa mudança, portanto, aí, que é muito importante a gente ver, é uma mudança brusca. É algo que eles nem imaginavam que isso poderia acontecer. Os jesuítas. Você já deve ter assistido alguns filmes, que mostram justamente essa catequização feita, no Brasil pelos jesuítas. É muito interessante. Mas vai mudar a partir daí. Por quê? Porque a expulsão dos jesuítas, jovens, acarretou na destruição do sistema único de educação no Brasil e na implantação de um sistema de aulas isoladas. Esse sistema, no entanto, era desordenado e dividido, e os professores que ministravam as aulas eram leigos e despreparados, o que fez com que a educação brasileira estagnasse. Então, entendam bem, essa visão que tínhamos antes, uma educação igual para todos, vai sofrer um baque também, uma mudança.
como o Estado não possuía para cá, para o Brasil, para a colônia, talvez até por interesse, né? Não tinha pessoas preparadas, professores preparados, então isso era entregue para quem? Para os leigos, leigos e despreparados ainda mais. Tá? Então, nós vamos ter uma educação brasileira estagnada a partir de então. A situação ela começa a mudar novamente somente com a chegada da família real no Brasil, que foi em 1808. Né? Dom João VI, quando veio para o país. Tá? Ora, gente, um dos maiores benefícios que nós tivemos nessa colonização, né, foi justamente a chegada da corte real aqui no Brasil, em 1808. A gente vai explicar o porquê. Com a coroa, vieram pessoas da nobreza portuguesa, membros do alto clero, ministros, juízes e funcionários do tesouro. Então, você observa, pessoas importantíssimas de Portugal vieram para cá. Todos nós sabemos que esta família veio para o Brasil, essa família real, né, corrida, expulsa, né, por Napoleão Bonaparte, numa época da guerra com a França. Então, eles transferiram a corte de Portugal para o Brasil. Tá? Toda a corte veio, toda. Tá? Então, esses eram membros altos do clero que vieram também. Também chegaram ao Brasil nesse período, na parte da educação, né, obras de arte que eles tinham lá e que, se deixasse, evidentemente, que seria roubado, subtraído aí pelos invasores, objetos dos museus e a Biblioteca Real que veio também. Neste período, a Biblioteca Real tinha cerca de 60 mil livros. O Brasil, praticamente, não sabia nem o que era uma biblioteca. Né? Então, isto vai trazer benefício para o país. E Dom João IV, que ele é quarto quando era rei lá de Portugal, ele passa a ser sexto aqui no Brasil, né? Quando Dom João IV realizou a abertura dos portos no Brasil e a implantação do ensino superior, aspectos que mudaram a realidade do país e que proporcionaram a criação do Museu Real, da Biblioteca Pública, da Imprensa Régia e do Jardim Botânico. Então, tudo isso que vocês estão observando aí foi criação desse cidadão, né? Desse cara que veio, né, com a corte dele para cá, Dom João VI. Tá certo? Então, ele mudou a realidade do país. Ele mostrou coisas aqui no país que nós nem sabíamos que existia. Isto vai... Nós éramos colônia, né, gente? Submissa totalmente à metrópole. Então, algo que vai favorecer, né, ao nosso país, ao nosso Brasil. Tá ok? Não esquecendo, é claro, que nós éramos, né, colônia, portanto, submissos. O que tinha aqui é porque eles queriam. Né? Não se colocava, por exemplo, até 1808, olha só, de 1500, 300 anos depois, não se tinha absolutamente nada no país. 300 anos. Nós vamos ter justamente com essa vinda da família real. Então, inicia-se uma colonização mais profunda, certo? Em 1891, foi promulgada a primeira Constituição da República, que manteve a descentralização do ensino, acentuando a diferença entre as escolas primárias, fazendo essa separação, às quais o povo tinha acesso, e as escolas da República e as instituições privadas. Gente, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês. Nós temos uma determinada maneira de falarmos a primeira Constituição brasileira, né? Mas veja bem, a primeira Constituição brasileira, de uma maneira geral, foi em 1824, né? Por Dom Pedro I. Quando ele coloca aqui que em 1891 foi promulgada a primeira Constituição
brasileira, não esqueçam, é da República. Da República. Se nós formos considerar a história geral aí do Brasil, seria a segunda, tá? Mas da República foi a primeira. Por quê? Porque em 1889, o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser república. 1889. Né? Justamente o cidadão Marechal Deodoro da Fonseca, né, que vai ser o primeiro presidente brasileiro. Né? Então, aqui a gente pode entender que começa a ser separado, acentuado a diferença entre as escolas primárias, né, que seria justamente a que o povo tinha acesso. Olha, já começa a diferença. O povo tinha acesso à escola primária. E também para diferenciar das escolas da República e instituições privadas. Tá certo? Então, aí a gente vai ver que já vai haver uma determinada separação. Já em 1930 e 1960, o Brasil passou por importantes transformações econômicas, sociais e também no âmbito educacional. Claro, em 1930, nós vemos que é uma década toda do governo Vargas, Getúlio Vargas. Né? Então, a gente basta aprofundar os estudos em Vargas sobre a educação que a gente tem essas informações. E a gente pode perceber que dentro dessas transformações, né, existiam as econômicas, sociais, né, e educacionais. Por exemplo, em 1931, foi criado... 1931 é governo Vargas, tá, gente? Até 45, nós vamos falando aqui, falando. Até 1945 foi o governo Vargas. Foram 15 anos de governo Vargas no poder. Tá? Ininterruptos. Depois ele volta lá, na década de 50. Então, aqui em 1931, foi criado o Conselho Nacional da Educação. É importantíssimo, maravilhoso. E em 1934, a primeira Constituição de Getúlio Vargas, porque ele faz outra em 37, a nova Constituição em 34 afirmou que a educação era um direito de todos e que seu acesso deveria ser gratuito. Olha bem, em 1934, Getúlio Vargas, que era considerado um ditador, né, mas que tinha o povo, ele tinha pelo povo um determinado apreço, principalmente o trabalhador. Né? Então, ele, na realidade, essa nova Constituição, ela vai mostrar que a educação não é só de um ou de outro, mas é um direito de todos. E que o Estado é que seria o seu grande responsável. Bacana? Em 1946, portanto, aí, um ano após o governo Vargas, foi publicada a Lei Orgânica do Ensino Primário, que regulava a participação do governo federal nesse ensino, com o intuito de fortalecer o acesso e a qualidade do ensino primário. Então, o que é que nós estamos aqui querendo mostrar para vocês? Nós estamos querendo mostrar uma evolução. Tá? É claro que a gente vai ver coisas que evoluem e outras que voltam. Né? Mas aqui a gente vê uma evolução na educação brasileira. E que hoje nós temos muitas, muito legado desses indivíduos, do qual nós vamos colocá-los aqui, né, para que vocês possam analisá-lo mais tarde, tá bom? Aqui eu estou colocando a promulgação da primeira Constituição, essa figura, né, republicana. Olha que ele sempre coloca, sempre você, né, qualquer um de nós, ao falarmos da promulgação da primeira Constituição, se for da República, nós temos que botar republicana. Não esqueçam, tá certo? Essa foi a nossa primeira república
que nós vamos colocá-la aqui, tá? Não é pós-independência, porque nós tivemos aí um império. Quando nós tivemos a primeira Constituição de 1824, o Brasil era império, tá certo? Era Dom Pedro I, tá certo? Já era livre, mas era, evidentemente, império. Depois é que vai ser república, tá ok? Aí, passando um tempo mais depois, vocês sabem que nós temos inúmeras constituições, isso não é bom, tá? Isso não significa que estamos aprimorando, não. Muitas vezes a gente rasga uma Constituição para fazer outra, tá? Então, durante a ditadura militar, o governo procurou implementar um ensino técnico para atender a indústria na busca pelo desenvolvimento capitalista. Gente, esse tipo de educação, ela é tida como sendo de emergência, ela é tida como sendo, né, digamos, banho-maria na população, porque na realidade, veja bem, quem busca mas era necessário aqui nesse caso, né? Mas quem busca um ensino técnico, ele abandona a ideia de um ensino superior. Porque o ensino técnico ele tem a função, né, de formar profissionais para o trabalho imediato, para o mercado. Mas ele não tem esse caráter de superior. Ele tem um caráter de médio. Então você nunca atinge um grau superior nesse sentido. Mas aqui, como era necessário, evidentemente, atender, né, ao crescimento do Brasil, principalmente na área econômica, na área da indústria, né, desse desenvolvimento capitalista, era necessário que formasse profissionais o mais rápido possível. Então, as escolas técnicas, evidentemente, né, através desse ensino técnico, vai trazer esta solução. Tá certo? A expansão do ensino fundamental foi uma das principais medidas na ditadura. O governo buscava a universalização desse ensino com o objetivo de qualificar a mão de obra. E em 1982, com um estudo do Banco Mundial, que mostrou que o Brasil era o país da América Latina que investia menos em educação, levando em conta a proporção do seu PIB, né, do seu produto interno bruto. Então vejam, jovens, o Brasil não é de hoje que nós temos essas informações. Não é de hoje que acontece, né, essa negligência para com a educação no país. Isso vem de longas datas. Para que você possa perceber essa universalização do ensino, de qualificar a mão de obra em 1982, como eu disse para vocês, é uma medida, inclusive, da ditadura. Tá? Expandir, inclusive, aí o fundamental, o médio, coisa e tal, até no médio, até no máximo. Né? Mas você veja que, nesse período, o Banco Mundial já mostrava em suas estatísticas que o Brasil, da América Latina, de todos os países da América Latina, era o que menos investia em educação. O que é que acontece hoje? Ainda continua sendo um dos que menos investe em educação. Apesar de que está provado, não sei o que estou dizendo, são as estatísticas que mostram que os países, eu vi a última estatística, que os países, os 20 países que mais cresceram, que mais evoluíram, que mais progrediram nesses 20 anos, nos últimos 20 anos, foram justamente os países que mais aplicaram em educação. Então, o Brasil não pode estar dentro disso. Tá?
Então, isto, na época também, essa piora na qualidade da educação pública brasileira, como você vai perceber aqui, vai estimular o crescimento das escolas privadas. Ah, agora sim. Quer dizer que as escolas privadas, elas não surgiram como uma moda? Não! Uma espécie de uma necessidade, de uma oportunidade. Olha, a escola não está oferecendo aquilo que ela deveria fornecer. Ela não oferece isso. Então, nós vamos montar escolas privadas e quem puder pagar vai aprender melhor. O que é que nós temos hoje, então? Nós temos justamente essas características. A escola pública é deficitária, a escola pública aprova, né, para as universidades pouquíssimo, pouquíssimo, enquanto a grande maioria dos aprovados são as escolas privadas. É esse retrato que nós temos. Então, aqui parece que continua, né? Houve melhora? Claro que houve. Nós não vamos negar que houve melhora, mas que continua persistindo, né? Chegando aos tempos mais modernos, gente, nos últimos anos, o governo federal criou programas para tentar ampliar o acesso ao ensino superior, principalmente nas camadas mais populares, como todos nós sabemos disso. Então, em 2004, foi lançado esse programa do qual hoje ainda temos aí, o Programa da Universidade para Todos, que é o ProUni. Mais recente, em 2007, foi criado o Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, que vai expandir realmente, né, as universidades no país, ambos acompanhados pela ampliação do financiamento estudantil que nós temos hoje, o FIES. Tá? Então, tudo isto foram mudanças que a gente vai ver foi para melhor. Tá? O governo federal, na realidade, melhorou. No entanto, anda longe daquilo que seria o ideal. Tá? Longe ainda. Nós vamos ainda sendo um país com menos acadêmicos no mundo, com relação aos países desenvolvidos, claro. Então, essas políticas, de fato, aumentaram o acesso ao ensino superior. Segundo o Ministério da Educação, olha bem, entre 1995 e 2002, 2.400.000 pessoas concluíram o ensino superior no Brasil. Gente, é muito pouco para um período tão elástico, né? 7 anos. Entre 2003 e 2014, aí nós já vamos ter, né, 9.200.000 pessoas. Houve um aumento, mas também houve um aumento de período aí, né, de tempo, que são 11 anos. Né? Então, essas pessoas adquiriram o diploma universitário. Então, dessa última estatística, dessa primeira para essa última, nós tivemos aí um aumento de 26%. Tá certo? Mas uma coisa que nós temos que colocar na nossa mente. Ainda tem muito, muito a evoluir. E o que é preciso para evoluir? Justamente a conscientização desses nossos governantes. Fazer com que eles entendam que nós estamos num processo evolutivo. Tá?
fazendo com que eles se lembrem que são representantes do povo, da população. Tá? Então, tudo isso é necessário que haja. Tá? Muito bem. O papel da educação como fator ideológico. Antes, eu quero colocar para você o seguinte: quando nós falamos em ideologia, nós temos vários sentidos. Aliás, 2 sentidos, para ser mais exato, né? Um amplo e um restrito. Né? Eu posso falar no sentido. Aliás, eu posso falar no papel da educação como fator ideológico, tá certo? Tendo ideologia como sendo algo que nos orienta, né? Que nos mostra um caminho, que mostra aquilo do qual nós podemos fazer, ou seja, no sentido positivo. Mas nós sabemos que a ideologia, depois de analisada pelo senhor Karl Marx, a gente vai ter, evidentemente, esse lado negativo, o lado ideológico que tanto nós conhecemos, né? Que é muito mais abordado. Né? Mas não esquecer que ideologia deriva dessas palavras gregas ideia e logos, né? Que quer dizer ciência das ideias. Então, não é por ser ideologia que seja má. Pelo contrário, é uma ciência. Tá? Mas ela é deturpada, ela é levada justamente para outro caminho. O dicionário Priberan define ideologia como o conjunto de ideias, convicções e princípios filosóficos, sociais, políticos, que caracterizam o pensamento de um indivíduo, cujo movimento, época, aliás, de um indivíduo, grupo, movimento, época, sociedade. Então, é no sentido positivo que nós estamos falando aqui. Todo grupo tem uma ideologia, uma escola tem sua ideologia, um partido político tem sua ideologia, uma religião tem sua ideologia. É aquilo que faz com que você esteja no campo próprio do qual você participa. Tá? É importante que você considere que ideologia é a forma como alguém ou algum grupo vê e compreende o mundo. Através do teu pensamento, das tuas ideias, das tuas concepções, são tuas ideologias. A partir daí é que você compreende o mundo. Você vai compreender esse mundo da maneira que você forma as ideologias em você. E, a partir disso, define suas ações sociais, econômicas e políticas. A ideologia também pode ser entendida, aqui no sentido negativo, como um conjunto de princípios que servem como base para o entendimento. Não, aqui já, ainda princípio, ainda a gente se coloca como sendo positivo também, pode ser. Né? Mas é uma condição que a gente coloca, gente, que nós não podemos fugir da ideologia. Não sei se vocês conhecem uma música, né? Ideologia, do Cazuza. Né? O Cazuza é um autor, um compositor extraordinário, né? E morreu de AIDS, né, há algum tempo. E ele tem uma letra uma música chamada Ideologia, um poema, onde ele tem um momento que ele diz: ideologia, precisamos de uma para viver. Olha só, tá? Nós temos que ter uma ideologia, nós temos que ter um pensamento sobre algo, uma ideia sobre algo, defender aquilo, né? Então, essa defesa é uma defesa ideológica, tá certo? Então, a escola, ela pode ser um ambiente libertador. Né? Como? Com base no diálogo, pode educar. Gente, é uma coisa que nós temos perdido ultimamente, esse diálogo na escola. Nós estamos recuperando, claro que estamos recuperando. No entanto, aqui, a gente pode colocar nas épocas da ditadura militar, por exemplo, né? Na época da educação tradicional, que a gente vai ver mais adiante, a gente vê uma estagnação, justamente,
né, dessa educação nas escolas, porque não havia o diálogo. Mas não havia o diálogo porque, né, os governantes não queriam que houvesse. O diálogo, ele aumenta a tua capacidade de raciocínio. O diálogo, ele faz com que você possa chegar a uma conclusão, né, que nem sempre é aquela estabelecida pelos governantes. Então, o indivíduo, para que ele consiga entender, reagir e solucionar os problemas da sociedade local e global, é necessário que tenha o diálogo na educação. A educação é um recurso que pode ser utilizado para transformar a realidade do homem e, consequentemente, a sociedade em que ele vive. Mas ela precisa ser aplicada da maneira que é necessária. Porque ela pode ser deturpada. Eu posso mudar o rumo da educação, né? E ao invés de eu formar um cidadão, eu vou formar um indivíduo do senso comum, que já é, né? Eu vou formar um seguidor, alguém doutrinado, né? Como alguns meios religiosos fazem, tá? Então, a sociedade em que ele vive, a educação ela pode transformá-lo, mas ela tem que fazer o papel da educação. Porque aquele que aprende, ele não pode ser passivo. Ou seja, apenas ouvir, absorver, depois repetir como ouviu, como absorveu. Não, ele tem que ser crítico. E essa criticidade, ela só se dá no diálogo. Então, sejamos profissionais da educação, debatendo, principalmente crianças, né? Dialogando. É muito importante isso, tá? Então, sendo assim, a escolarização é capaz de ser um instrumento para reequilibrar a sociedade. Tá? Eu diria até que para recuperar as perdas, né, educacionais da sociedade. De modo que as classes que vivem à margem, os pobres, os miseráveis, os marginalizados, podem utilizar os conhecimentos adquiridos na escola para mudar sua realidade, diminuindo as desigualdades sociais. Pode ser? Claro que pode. E somente através da escolarização isso é capaz. Então, por que não proporcionar uma escola competitiva, pública? Uma escola que possa concorrer com as escolas privadas. Porque nós sabemos que essa escolarização ela é capaz de ser um instrumento para mudar essa nossa sociedade. Então, se eu não ofereço essa educação, se ela não é oferecida na minha sociedade, isso é sinal de quê? De que há outros interesses por trás disso. Pode ter certeza absoluta. É isso que pode acontecer. Tá certo? Muito bem. Nós aí acompanhando a história, né? A gente chega na educação na Idade Média, educação medieval. Eu gostaria só de, inicialmente, fazer uma parte para explicar para vocês que, na Idade Média, como nós já fizemos um breve comentário, a sua cultura, a sua educação era religiosa, mas tinha razão de ser. Porque a maior instituição, a mais poderosa instituição da Idade Média foi a Igreja Católica. Ela não se contentava com o poder religioso, mas com o poder econômico, com o poder político, com o poder social, com tudo que você possa imaginar, né, nessas dimensões.
Então ela mandava em tudo. Por quê? Porque ela era mais rica. Era a que mais possuía terras, e na época a riqueza era terras. Então essa formação da cultura medieval vai ser através dessa educação religiosa. Tá? Bem, no século VIII, gente, com o Renascimento carolíngio, quando nós falamos em carolíngio, nós estamos falando aqui do Carlos Magno, né? Então, com o Renascimento carolíngio, que foi um movimento que defendia o restabelecimento do Império Romano do Ocidente, né? No reinado de Carlos Magno, ocorreram mudanças importantes que passam a dar ênfase na cristianização da paideia grega. Assim, foram criadas as escolas cristãs ao lado dos mosteiros e catedrais. Opa, as primeiras na Idade Média. Nós temos algumas informações da Idade Média, né? Onde também temos muitos preconceitos da Idade Média. Né? Algumas dessas informações são verdadeiras, mas outras são preconceitos. Né? A gente diz sempre que na Idade Média, nada se fez, nada se produziu. Foi uma longa noite de 1000 anos. Não é isso que a gente aprende lá no ensino médio. Né? Mas veja bem, isso não foi criado por nós, não foi nem criado mesmo pela população, foi criado por um grupo, um movimento chamado Renascimento. São os renascentistas intelectuais que surgiram na época, né? Que quando surge aí, portanto, a Idade Moderna, que eles vão fazer parte, eles vão dizer que na Idade Média nada se fez de importante. Mas é muito difícil não entender que isso também, claro, que tudo era feito conforme a vontade da igreja. Então, muita coisa deixou de ser feita, muita coisa boa. Mas nem tudo, né? Nem tudo foi miséria, desgraça, como eles acreditavam. Nem tudo foi negativo. E uma delas é isso que nós estamos colocando aqui para vocês, essas escolas cristãs. Elas vão trazer, né, uma nova situação, né, na educação. Ah, professor, mas essas escolas elas vão ser escola de mosteiros, de catedrais? Sim, tudo bem. Mas são as primeiras. A evolução. Tá certo? A escola, o modelo que conhecemos hoje, é um produto da Idade Média. Então, é um legado da Idade Média. É uma herança que nós temos da Idade Média. Vários elementos influenciados por essa época e pela organização dos estudos nas escolas monásticas, catedrais e, sobretudo, universidades, são vistos hoje. As praxes disciplinares, por exemplo, né? O que é isso? Aquilo que era usado lá na Idade Média, na educação, como prêmios e castigos, continua hoje. Tá certo? O melhor aluno da turma ganhou isso, então é um prêmio, né? Você, porque não fez o dever, você vai para a anotação. Então, são prêmios e castigos. Isso é uma herança deles. E as avaliativas, ou seja, as avaliações. Isso que nós temos hoje como avaliações para medir o conhecimento que foi adquirido por esses alunos, isso é deles. Lá da Idade Média. Tá? A estrutura ligada à presença de um professor que ensina alunos de diversas procedências e que deve responder por sua atividade à igreja ou a outro poder, local ou não. Então, são, digamos assim, legados. Tá? Um fator muito importante para que a gente possa entender a nossa educação hoje. Por que ela é dessa forma? Por que funciona dessa forma? Por que não pode ser de outra maneira? Mas para isso nós precisamos entender esse passado, essa sua origem. Tá certo? É isso que eu quero que vocês entendam. Eu vou pedir mais vocês aí, mais 3 minutinhos para fechar os 5 a mais, né?
terminamos a nossa aula. Só para encerrar aqui, tá? Carlos Magno, gente, chamou o monge inglês Alcuino e, sob sua orientação, fundou uma escola em seu próprio palácio, tá? A Escola Palatina. Isso em 1787, onde é decretada a organização da Escola Palatina. Em seu currículo constava as 7 artes liberais, repartidas no trivium e no quadrivium. Então, deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Primeiro, Carlos Magno foi um dos maiores incentivadores da educação. Agora, pasmem vocês, Carlos Magno era analfabeto. Carlos Magno não sabia ler nem escrever, mas ele teve essa preocupação, tá, com a educação. Que maravilha! Carlos Magno, um dos maiores imperadores que nós temos na história, um dos maiores conquistadores que nós temos na história. Ele vai se interessar. Nessa época, havia 7, né, artes liberais. 3, né, no chamado de trivium, e 4, no chamado quadrivium. Então, essa que era de 3 compunha as disciplinas formais. Formais, tá? Gramática, retórica e dialética. Olha só o que era necessário estudar no trivium. Gramática, retórica, dialética. No quadrivium, nós vamos ter o quê? As chamadas disciplinas reais. Olha só, são 4. Aritmética, geometria, astronomia e música. Eram estas 4. Posteriormente, foi incluído a medicina. Tá? Mas aqui no momento eram somente essas 4. Então a gente pode, portanto, perceber que havia uma organização, havia, portanto, aí uma ordem, né? Havia uma sequência, né? E Carlos Magno, não há como a gente negar. Ah, professor, mas espera aí, ele fez a primeira escola dele dentro do palácio, né? Gente, nós estamos falando aqui do início da educação. Nós estamos falando aqui, né, como nós vamos mostrar mais adiante, que é na Idade Média que vai surgir a primeira universidade. Então, calma aí com os preconceitos, né, dos renascentistas. Tem razão por um lado, mas tem preconceitos por outro. A Idade Média não foi só, né, desengano, miséria, né, e escuridão, como eles diziam, né? Uma longa noite de 1000 anos. Não foi bem isso, tá ok? Muito bem, estamos aí passando aí 5 minutinhos. Eu quero agradecer a vocês por essa paciência aí, né? Que tem aí esses minutinhos a mais, tá certo? Benício chegou agora, foi Benício. Olha, Benício, talvez você não... É porque você não ouviu quando eu comentei, deixa eu tirar aqui. Deixa eu fazer bem que uma... Deixa eu ver que eu estou querendo tirar essa parte aqui. Não estou conseguindo. Ah, tá. Deixa eu fechar aqui. Cancelar. Fechar aqui. Benício, é o seguinte. É porque eu falei no início da aula aqui, para as meninas que aqui estavam, que eu ia colocar a tela cheia, né? A tela cheia para vocês visualizarem melhor. E que qualquer opinião, qualquer justificativo, qualquer pergunta poderia ser feito, né, através falando, né, aí pelo áudio, tá ok? Mas eu acho que você não estava aqui na hora. Mas seja bem-vindo, tá certo? Eu vou só repassar o que eu disse para as alunas aí. Tenhamos aí um estímulo, uma vontade, uma dedicação aos estudos, principalmente às aulas, tá? Leiam os textos, não deixem de assistir às aulas, porque as aulas serão um redirecionamento, aliás, um direcionamento para as avaliações.
tá ok? Então, estejam aí preparados, tá? Ah, tá ok. Não tem problema, não tem problema, tá? Então, você pode assistir o iniciozinho aí, que eu vou deixar já gravado aí para vocês. Vocês poderão ler, repetir, para entender melhor. E qualquer dúvida que vocês tenham, né? Façam aí uma anotaçãozinha, né? Pode mandar para mim, pode... Vamos fazer com que haja uma aprendizagem, tá bom? Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, tá? A paciência também, porque já passamos aqui do horário quase 10 minutos, tá? Um grande abraço, né? Um abraço aí, Benício, Ana Maria, tá? Obrigado, Ana. Sucesso para você, bom final de semana a todos nós, tá? Felicidades. Tchau, Benício. Fiquem aí com Deus.